Deixa eu conversar com o Léo Cereja, que vem buscando espaço nesse time do Asa, vem querendo a todo custo essa titularidade, vem trabalhando com muito respeito, mas com um propósito de assumir esse setor do meio campo do CSA, do Asa, ser o cara das articulações, ser o cara que vai pifar os atacantes. É isso que pensa o Léo Cereja posteriormente, para ganhar essa titularidade. Ele fala do momento do Asa e fala também da avaliação que ele faz quando ele pôde entrar nas partidas vestindo a camisa do gigante alagoano. Nós sabemos da qualidade da equipe do CSE, né? Principalmente alguns dos jogadores que já estavam aqui no estadual, que chegou a enfrentá-los, né? Mas nós sabemos também da nossa qualidade, então por isso durante a semana estamos trabalhando duro, trabalhando forte, para chegar no sábado lá e em busca do nosso resultado. Léo, antes de falar propriamente dito sobre o CSE, eu queria que você fizesse uma avaliação dos momentos que você teve oportunidade, contra o Sergipe e contra o Petrolina. Essa avaliação sua com a camisa do Asa. Sim, eu estou dando o meu máximo, né, nos treinamentos, dando o que eu posso para entrar em ritmo de jogo o mais rápido possível para estar ajudando a nossa equipe, estar ajudando o Asa. Tive alguns minutos da oportunidade, mas eu tenho certeza que o professor vai aos poucos me colocando, e a hora que tiver que me colocar desde o início ou durante o jogo mesmo, eu vou estar preparado para poder ajudar. Eu trabalho, como falei, para poder estar atuando desde o primeiro minuto, né? Mas eu tenho certeza que o professor vai fazer as melhores escolhas, e na hora certa eu vou estar podendo ajudar desde o início. O que é que você já buscou de informações em relação a esse CSE, com teus companheiros, com o próprio técnico de repente, ou com outros jogadores que passaram por lá, ou que estejam lá? Sim, como eu disse, eu tenho alguns companheiros aqui nossos, né, como o Grafite, como o Ítalo, que já estiveram lá, né, há pouco tempo. Tenho alguns adversários, que no caso do Trindade, que eu conheço, que está no CSE. Então eu sei que é uma equipe com qualidade, tanto é que chegou na semifinal do campeonato alagoano. Mas como eu disse também, a gente está trabalhando duro e a gente sabe do nosso objetivo, que é ir lá e conseguir a vitória. Olha, nós sabemos que a Série D é um campeonato muito difícil, né? Muito difícil, com equipes qualificadas, onde cada um procura fazer sempre bons jogos, principalmente dentro de casa. Mas nós somos felizes na nossa estreia em conseguir os 3 pontos lá em Sergipe. Conseguimos fazer nosso dever de casa aqui. E como falei, a gente está trabalhando duro para fazer os pontos e conseguir o nosso primeiro objetivo, que é a classificação da primeira fase. E com esse grau de dificuldade que é a Série D, na tua concepção, onde não pode acontecer erro? Assim, a gente trabalha muito para poder estar pontuando sempre, né? Tanto dentro como fora de casa. Mas eu acredito que fazer o papel de casa é o principal nesse primeiro momento da Série D. Bom, e portanto, o Léo Cereja, que não é titular da equipe, para esse jogo diante do CSE, também não vai ser titular. Vai estar entre os relacionados, vai ficar à disposição do técnico Rodrigo Fonseca, mas ser titular ainda não na equipe do Asa, o Léo Cereja. Vai ter que aguardar um pouco mais o espaço dele. E tem um detalhe: se o Júnior Viçosa for relacionado para esse jogo contra o CSE, alguém vai ter que sair dessa relação. E o detalhe mais ainda: caso o Júnior Viçosa seja relacionado, nas partidas que o técnico Rodrigo Fonseca precisar substituir o João Cabral, ele não vai mais utilizar de repente o Anderson Feijão como falso 9, porque agora o Feijão passa a brigar pela titularidade com o Léo Cereja, para saber quem de fato vai ser esse meia, para assumir o lugar do Didira nesse setor ali, taticamente. Não que o Didira vá sair do time, mas a função que o Didira faz. Então, Léo Cereja ou Anderson Feijão passa a brigar por essa posição, por essa situação que faz o Didira nesse setor do meio campo. Então, assim, são situações que o Rodrigo Fonseca tem para definir isso. Mais cedo ou mais tarde ele vai ter que definir, ele vai ter que fazer uma opção, porque vai ter o retorno do Júnior Viçosa posteriormente, acredita-se até para esse jogo já do CSE, ele está entre os relacionados. Isso é uma situação, e com isso o Feijão vai brigar pela posição dele, porque o Feijão hoje ele vai para o sacrifício para ajudar a equipe do Asa, fazendo esse falso 9. Isso não quer dizer que em uma necessidade o Feijão não faça, ele pode fazer,
Mas hoje o Feijão faz isso mais para ajudar a equipe do que até mesmo ser a posição de ofício dele. Então vai ter essa estratégia. O Júnior Viçosa sendo relacionado, o Feijão passa a não ser mais o substituto imediato do João Cabral, fazendo um falso 9. Esse substituto imediato de momento passa a ser o Júnior Viçosa e o Feijão agora passa a brigar pela posição com o Léo Cereja para fazer taticamente o papel que o Didira faz. E o Didira não perde essa posição. Alguém no meio campo perde essa posição. O Wesley, Bruno Menezes, alguém perde essa posição para dar espaço a esse meia posteriormente. Enfim, são situações que o Rodrigo Fonseca vai ter que fazer isso daqui para frente. Não amanhã. Amanhã não é hora para isso ainda. Porque o time amanhã oficialmente não está definido. Mas particularmente pelo que ouvi ontem da entrevista do técnico Rodrigo Fonseca, ontem aqui na entrevista que nós reproduzimos, e pelo que a gente apurou de informações, o time do Asa deve ser com Bruno Pianissola no gol, Paulinho na lateral direita, os dois zagueiros, o Xerifão, Rony Lobo e o Ítalo Rogério, ex-CSE, na lateral esquerda, Gabriel, meio campo com Aleph, Bruno Menezes, Didira. Aí vem Grafite, ex-CSE, João Cabral e Kellyton. Essa é a formação. Eu diria que, Cardeal, em termos de percentual, de 0 a 100, qual a probabilidade dessa formação da equipe do Asa? 99,99%. 1% é se acontecer alguma coisa daqui para amanhã. 1% é vagabundo. Mas 99,99%. Essa é a formação do Asa, a mesma formação que atuou diante da equipe do Petrolina e que iniciou o jogo diante do Petrolina, que não sofreu gol, que foi consistente, que criou situações e por pouco não venceu com um placar ampliado. E é a mesma equipe que terminou o jogo diante da equipe do Sergipe, que quando essa equipe esteve em campo também não sofreu gol, que já havia sofrido os 2 gols antes dessa formação. Depois que essa equipe entrou em campo, o time não sofreu mais gols. Pelo contrário, apertou, pressionou e fez o gol. Empatou e virou. Então, assim, se apegando a isso, eu não tenho dúvidas que amanhã Bruno Pianissola, Paulinho, Rony Lobo, Ítalo Rogério e Gabriel, Aleph, Bruno Menezes, Didira, Grafite, João Cabral e Kellyton são os titulares para enfrentar o tricolor palmeirense. Acompanhando o que disse o Eduardo Cardeal e se seguir a risca daquilo que nós estamos acompanhando dos jogos do Asa, quando na véspera da partida nós praticamente estamos cravando aqui a formação oficial do Asa, não é nada de diferente do que nós estamos debatendo já ao longo desta semana, nesses preparativos do jogo do Asa contra a equipe do CSE. Eu acredito que o Rodrigo Fonseca ele tem utilizado também esses momentos, pelo menos no início da Série D do Campeonato Brasileiro, para priorizar um conjunto, o aspecto coletivo, e só tem feito mudanças quando forçadas. Essas mudanças são, assim, em relação à equipe inicial, para nós ter ficado bem claras, né, a ideia, a estratégia, né, dentro daquilo que ele tem adotado para a competição necessariamente. Saiu Wesley, surgiu outros 2 atletas para o jogo contra o Petrolina. O Wesley saiu por conta de lesão. E diante daquela formação que começou o jogo contra a equipe do Sergipe, né, os 11 iniciais que começaram a partida, caiu Colina e caiu Wesley nessa situação. Colina por opção do próprio Rodrigo Fonseca na titularidade e o Wesley por lesão. Então aparecem na equipe o Grafite e o Bruno Menezes nessa situação em termos de participação no início da partida com os considerados 11 melhores jogadores da equipe do Asa. O que ganha o Asa com essa formação passada e com essa repetição daquilo que estamos aqui imaginando que vai ter? Ninguém está dizendo que já se há o processo, mas estamos imaginando que isso possa acontecer. O Asa ganha em conjunto, no entendimento tático, eu diria que esse coletivo ele fica muito mais ajustado, muito mais aprimorado para o balanço que é necessário dentro de campo, com variações, com entendimento tático dos jogadores, com posicionamento, companheiros de profissão, isso é muito verdade.
Quando você passa a repetir formações, você pode colocar uma venda nos olhos de cada um desses atletas que ele sabe onde cada um vai correr em determinado momento do jogo. Então é construir essa linha de entrosamento na equipe do Asa, que será fundamental para a Série D do Campeonato Brasileiro, muito mais do que a busca por grandes apresentações. Nós poderíamos estar discutindo aqui de se esperar grandes apresentações. Os técnicos poderiam estar esperando grandes apresentações, né? Aquelas apresentações de encher os olhos. Mas pelo que é a Série D do Campeonato Brasileiro, e nós já debatíamos isso desde o início da semana no jogo contra o Petrolina, o que nós podemos esperar, na verdade, para essa primeira fase da competição é alguns jogos interessantes, bons níveis técnicos, mas estamos aqui também com uma preparação íntima, pelo menos eu me posiciono dessa maneira, não sei vocês, para que a gente possa ver jogos difíceis de ser assistidos, acompanhados pelos torcedores, mas que a busca seja pelo resultado positivo, ou seja, pela vitória. Não pela grande apresentação, e sim pelo resultado que deve ser alcançado. Então, o que dá para esperar dessa formação que o Eduardo Cardeal passou, com a permanência de um setor de meio campo que está sendo trabalhada já desde a partida passada e com o lado ofensivo também sendo mantido, é na verdade um asa que passe a ser um asa mais incisivo quando necessário, e isso sim, eu digo para os senhores sem medo de errar, espero que o asa seja um asa que venha degrau a degrau apresentando evoluções. E nós já vimos defensivamente evoluções do jogo do Sergipe para o jogo contra o Petrolina, correções já feitas pelo técnico Rodrigo Fonseca dentro de campo, e nós não vamos colocar aqui na balança, porque se o assunto é asa, nós não podemos colocar na balança o peso de adversário. Mas amanhã será um grande desafio que o Asa terá pela frente contra o CSE. Para mim vai ser um jogo mais difícil do que aquilo que o Asa enfrentou contra o Sergipe, lá em Aracaju, por uma série de fatores que nós já citamos aqui durante a semana, e que essa composição no meio-campo venha promover um encaixe e, ao mesmo tempo, uma sobriedade para dar uma tranquilidade defensiva à equipe do Asa, porque acredito que essa observação em todos nós aqui já tem sido colocada como prioridade. Quando se fala defensivamente, não é só apenas os dois zagueiros nem os dois laterais, estamos falando também de um encaixe no meio-campo que possa proporcionar uma tranquila segurança defensiva e, ao mesmo tempo, uma dinâmica ofensiva que seja evidente, para que o Asa venha alcançar essa terceira vitória consecutiva na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, pensa exatamente dessa forma, no aspecto técnico, no aspecto emocional, psicológico dos atletas, e também já prevendo uma dificuldade que o Asa deve encontrar nessa partida contra o Sergipe, contra a equipe do CSE, porque não vai ser um jogo fácil. Para mim, é o jogo mais difícil que o Asa terá até aqui, dos adversários que o Asa já enfrentou nesta Série D, será o de amanhã contra o CSE. É como a gente sempre fala e traz esse elemento do Juca Sampaio. É complicado jogar lá, é difícil jogar lá, é um campo mais curto, então o jogo é muito mais brigado. O trabalho, inclusive, do meio de campo fica com muito conflito, porque é curto o espaço, então você vai ter que ter uma dinâmica muito rápida, o gesto técnico mais rápido ainda, com mais velocidade, justamente para quebrar linhas, para tentar criar espaço. E acredito que seja um jogo assim também, concordo com o Viderlan, concordo com o Cardeal, vai ser um jogo muito, aliás, como foram os outros, né? Muito obrigado no meio de campo. E aí vem um aspecto, se o time sabe que o jogo de meio de campo é esse para essa partida, uma alternativa é tentar jogar pelas laterais, fazer com que o time alargue, e as duas equipes têm características de conseguir fazer isso, principalmente pelos jogadores que tem, né? O Asa com essa provável escalação que não deve mudar, e a gente já falava isso durante toda a semana, e para mim também não seria coerente o Rodrigo Fonseca mudar, porque, como ele mesmo disse na entrevista ontem, deixou entre linhas, inclusive, foi quase uma certeza dele falar que ia manter, porque foi bem contra o Sergipe, foi bem contra o Petrolina, então se está evoluindo, se está desenvolvendo um nível tático maior, não precisa mudar, porque vai enfrentar um adversário complicado como é o CSE, jogando fora de casa. É melhor manter para criar ainda mais evolução, para
ter mais padrão de jogo a partir desse 4-3-3 que ele vai trazer. Um 4-2-3-1 para 4-3-3. Mas acredito que seja um jogo dessa maneira. Um jogo mais brigado, com menos espaço. Então, se tem menos espaço, o jogador vai ter que estar com mais eficiência, principalmente no passe. A marcação vai ter que estar mais encaixada. É menos difícil de encaixar uma marcação no campo menor. Mas se você oferecer espaço para quem é acostumado, como o CSE é acostumado a jogar no Juca Sampaio, você pode ter grandes problemas. Então como eu disse ontem, plano de jogo e uma execução. Não adianta ir para o Juca Sampaio, enfrentar a equipe do CSE e só esperar a equipe do CSE. Nós já vimos e temos provas que o CSE tem qualidade. Hoje tem um técnico que também tem muita qualidade, conhece a equipe do Asa, conhece os jogadores do Asa e sabe jogar esses jogos, principalmente. O Jaelson tem um controle das ações nas suas equipes que faz com que essas equipes consigam suportar adversidades contra equipes, por exemplo, que tem um nível técnico melhor. Hoje o Asa vive um momento melhor, então esse plano de jogo do CSE também acredito que passe por isso, mas em termos de atmosfera, o contexto do jogo, esse jogo parece que dá todas as dicas e também explanações de que vai ser esse jogo mais brigado, no meio de campo, com menos espaço, e aí vai de quem for mais eficiente. Eficiente na movimentação ofensiva, eficiente quando não tiver a bola e principalmente a partir do momento que cria alternativas e opções ofensivas, tem que ser eficiente para matar o jogo, porque a gente já viu. Quando o CSE, nos últimos jogos, deu possibilidade para o Asa foi lá e foi eficiente. Quando o Asa deu mole para o CSE foi eficiente. Por isso que nós vimos nos últimos jogos de 2-1, 1-0, empate. O único que foi 3-0 foi aquele pela Copa Alagoas, mas ali para mim foi atípico do que aconteceu. Mas para mim vai ser um jogo muito equilibrado e o que vai definir é justamente a dinâmica no meio de campo. Quem for mais eficiente certamente vai conseguir o resultado positivo. Por essa escalação que colocou o André aí, eu quero que o Pirulito coloque na tela, por favor, Pirulito, aí a escalação do Asa. Pelo que ele colocou aí, essa escalação do Asa, a gente percebe ali que ele tem uma formação que ele pode fazer um 4-3-3, pode fazer um 4-2-4, um 4-2-3-1, quer dizer, ele tem uma variação nessa formação do time do Asa que o Fonsecão pode colocar em campo amanhã contra o time do CSE. Então são opções que ele não precisa mexer nas peças, mas reposicionar dentro de campo, né, André? De repente, dependendo de como vai o CSE, porque o CSE tem uma formação basicamente ali num 4-3 num 4-2-3-1. 4-2-3-1. É basicamente essa a formação do time do CSE, que de repente pode variar também para um 4-3-3, né? Dependendo da situação, deixar só um homem na frente, recuar mais dois. Então, enfim, vai depender de como o CSE vai estar em campo, para ele, sem precisar mexer nas peças, pelo que a gente observa que ele vai levar a campo, pelo que disse agora há pouco o Eduardo Cardial, a formação essa, eu acredito também nessa formação que trouxe o Eduardo Cardial agora há pouco. Acho que ele de novo vai dar bingo, né? Vai dar bingo de novo. A seleção NN vai acertar mais uma vez a escalação do time do Asa, e eu vejo aí que ele pode fazer uma variação tática dentro de campo sem precisar trocar peça, né, André? Ou eu tô errado? Correto, tá totalmente correto, Clevani. Já que o Pirulito trouxe a do CSE, deixa eu trazer a provável do CSE também, porque vai ter o CSE terá um desfalque importante no time titular, que é o goleiro Pedro Campanelli. O que foi que houve? O Pedro está doente. O Pedro ele está acometido. Acometido de uma virose. Eita. Igualzinho a gente. A gente que eu tô de boa. A mim. Então, porque o Tono não vai desfalcar a equipe. Porque aqui é trabalho, né? Aqui é trabalho. O Tony estará de folga amanhã. Trabalha doente, trabalha de todo jeito. Tem que trabalhar. O Tony amanhã estará morfando. Então, o CSE terá esse desfalque importante. Inclusive, já tive acesso aos relacionados do CSE. O Pedro não tá mesmo, então... Isso é fofoca, né? Não, isso é informação. Então, quem vai é o Diogo. O Diogo joga amanhã. Eu soube que o Marcelino deixou a escalação em cima da mesa e passaram pra você, foi? Não, aí não. Aí você já quer me quebrar. Então, o time do CSE vai com... Mas o Jaelson não faz mistério, não. Ele divulga a escalação. Eu acho que tá certo, Jaelson. Rapidinho, André. Sabe por que eu acho que o Jaelson tá certo? Porque eu nunca vi na minha vida esconder a escalação time esconder a escalação e ser campeão porque escondeu a escalação. Olha, pronto, vamos lá. O Asa sequer divulgou os relacionados, não foi? Tá aí o time do Asa. O CRB vai jogar hoje. Ontem já tinha divulgado. 22 jogadores divulgados no relacionado. Acho que
Eu não sei pra que tanto mistério, Não é? mas trazendo Vamos lá. a informação, o Diogo joga amanhã no lugar do Pedro Campanelli, goleiro, que bom está goleiro. acometido de uma virose. E o restante é o mesmo time que enfrentou a equipe do Retrô, que enfrentou a equipe do Itabaiana, com Thales na lateral direita, o Caio e o Diego Silva na zaga e o Jefferson na lateral esquerda. Os volantes Tener e Trindade, o Edinho, o Luiz Fernando, Reninha e o Ítalo. Agora o Ibson, melhor dizendo. Melo, o Ítalo tá no asa. O Ibson Melo é o centroavante. Então, é aquilo que a gente falou também ontem, é um modelo de jogo, um sistema de jogo de um 4-2-3-1. Só que diferente do asa, e aí tá na tela pra gente poder explicar melhor para o torcedor. Explica. O asa tem 2 pontas, que é como a gente já vem explicando. O Kellyton e o Grafite. O CSE tem 2 meias, só que um faz a função de um jogador mais aberto pela direita, que é o Edinho. Então, com a movimentação do Ítalo Ibson Melo, rapaz, que Ítalo Rogério, do Ibson centroavante, que ele sai muito da área também, aí vai dar a possibilidade do Edinho infiltrar, do Luiz Fernando também infiltrar, que é o articulador do time, e do Reninha, que é o jogador de muita velocidade, para fazer essa movimentação no meio. Então, são sistemas parecidos, similares, só que com a dinâmica dentro do jogo diferente. O do CSE porque ele tem 2 meias. E essa movimentação do Edinho é interessante porque ele faz o jogo por dentro para fazer aproximação com o Luiz Fernando, para justamente o Thales, que é um jogador que ataca muito bem, um lateral que ataca muito bem, ter o corredor direito com mais espaço para André, Oi. quem é esse cara no asa que tem que segurar esse Luiz Fernando pra não armar jogada? Luiz Fernando, o Aleph. Não, pra não deixar ele jogar. O Aleph. Pra pegar, prender ele ali, já aqui, não joga não, seu cara. Só que o Alisson vai estar mais Isso, recuado na cabeça de área. mas A é grande isso. questão, quando se joga como um jogador com o Luiz Fernando, que ele movimenta muito, ele consegue, ele tem muita... Esse cara pra pegar o Luiz Fernando seria o Aleph, que da outra... Aliás, seria o Wesley, que da outra vez ele fez essa função, né? Isso, o Luiz, ele tem essa mobilidade, ele cai de um lado, cai do outro, começa as jogadas, e aí vem uma inversão também, que é muito interessante, muito característico do time do CSE, que é quando o Luiz ele vai buscar a bola ali na intermediária, quem entra no meio, no lugar dele é o Trindade, que também tem muita qualidade para criar São jogadas. 2 jogadores perigosos desse meio campo do CSE. Exatamente. O que pode se fazer com o Luiz Fernando, e eu não sou nunca fui adepto de marcação individual, é fechar o espaço, a zona. Quando for 2 linhas de 4, encaixotar ele. Marcação por zona, Isso, né? pra ele ficar entre a defesa e o meio. Não precisa ninguém estar correndo atrás do Luiz Fernando. Na faixa de campo que ele cair, quem tiver mais próximo tira o espaço dele. O que não pode é deixar ele circular demais e jogar, por exemplo, atrás dos 2 volantes, porque aí a qualidade que ele tem é absurda para criar jogadas. E outro ponto, a saída, vou repetir que foi algo que aconteceu no outro jogo. Quando o Ibson Melo sai da área, não é preciso persegui-lo, porque alguém vai vir pro lugar dele, ou é o Luiz Fernando ou é o Edinho. Quando ele sai da área é justamente para criar espaço para alguém. Então, se ele sai da área para fazer esse jogo na criação, quem tá na sua função também espera o Ibson chegar. É só ficar, entre aspas, parado naquilo que tá compactado. Então, são 2 times, como eu disse, basicamente o 4-3-3, 4-2-3-1, que tem todas as variações que o Clevânio também falou, e aí vai depender do que os jogadores vão fazer de diferente, porque todo mundo conhece todo mundo, e aí vai do diferente para esse jogo amanhã.